sempre que alguém me pergunta por que drag? Eu respondo, por que não? Porque eu olho pra você e aí eu vejo a Rita, eu escuto a voz da Rita, assim. E a Rita tem sido, eu achei engraçado, eu acho que a gente podia até começar com isso já. Porque eu achei muito engraçado que quando eu compartilhei no Valer um Livro, para fazerem perguntas para você, Hum, vieram umas perguntas muito pessoais e absurdas, e também vieram outras perguntas ótimas. hum. E no meio disso tudo, ainda perguntas assim, eu queria saber a opinião da Rita sobre a arte do comunismo de Mao Tse Tung no sul da Índia, umas coisas tão específicas que eu ficava, meu Deus do céu! Eu fiquei pensando, e aí eu já queria começar com isso e te perguntar. é, Como que é, né, você ser essa voz ter virado essa voz da sabedoria e da consciência, né? Porque eu mesma muitas vezes fico escutando a voz da Rita, sabe, falando comigo assim. Eu imagino que para você deve ser mais louco ainda, né? Ter esse personagem que meio que virou assim a pessoa que responde todas as coisas. Como que é isso, você ser esse oráculo? Você sabe, Tati, você tá me ouvindo bem? Tô, super. Cê- isso é uma angústia muito grande, assim. A maioria das pessoas com quem eu converso sobre, né, tem uma relação mais próxima de amizade, que são produtores de conteúdo, e produtores de conteúdo que eu estou falando aqui está muito distante da pugliese, sabe? Eu tô, Olha, não fica difícil, né? eu tô falando de uma produção de conteúdo responsável, Uhum. com um propósito e um final Informativa. educativo, isso. E existe essa angústia muito grande que é algo contra o qual todos nós lutamos, que é essa lógica messiânica a qual todos estamos submetidos nessa era. Então, tem alguns pontos sobre os quais eu acho super importante conversar nesse sentido. Então, esse fenômeno, né, Rita, será que você pode falar um pouco sobre a Revolução Chinesa e a arte da dinastia que foi. E a primeira coisa é que a gente pense, como o Paulo Freire nos ensinaria, é pensar qual é a pedagogia dessa pergunta, né? Quando essa pergunta se coloca, quais são as perguntas que a gente pode fazer sobre ela, né? Então, o primeiro fato é esse, né? A gente fez um vídeo lá no canal, inclusive vi alguém comentando aqui, deixa eu ver se eu pego o nome do rapaz, o André Lufema, falou delivery de conhecimento. É um vídeo que a gente gravou lá para o canal, falando exatamente sobre isso. O conhecimento, ele é um processo, ele não é um produto. Então, ao requisitar, olha, será que você pode falar sobre isso? A pessoa que faz essa pergunta, ela tem uma relação com o conhecimento de achar que ele é um fast food e de que ele está sujeito ao delivery, né? Uhum. De que a pessoa trabalhando tem ali pronto para te oferecer um conhecimento sobre aquilo. E aí, nesse vídeo, a gente fala, olha, o conhecimento ele não é isso, e aí a gente vai historicamente levantando os dados acerca do conhecimento, né? A gente volta lá para o Platão, para o Sócrates, para o Aristóteles, para falar sobre a lógica do conhecimento, sobre o processo do conhecimento e de como a gente transformou isso num produto. Tem outras coisas também, que é essa lógica messiânica, que é algo que a gente tenta muito combater. Eu estou falando Sabrina Fernandes, a Dimitra Vulcana, o Jones Manuel, o Tiago Ávila, o próprio Átila, né?
pessoas que estão inseridas nas redes e através da sua inserção tentam propiciar diálogos sobre os temas, né? E a gente sempre faz questão de ressaltar isso. Nenhum de nós sabe tudo sobre nada, né? Todos nós somos pesquisadores, todos nós somos estudantes, estudiosos, todos nós estamos desenvolvendo trabalho intelectual, todos nós somos ativistas, todos nós somos agitadores, dentro, claro, dos respectivos recortes. Mas aqui, o que é importante salientar é que não existe essa lógica messiânica, e isso também é algo muito, muito antigo, sabe? Quando, agora, recentemente, a gente teve o aniversário do Lenin, né? E quando da morte do Lenin, a esposa dele, a então esposa dele, durante o velório, fez uma fala que era sobre não deixar que esse culto à personalidade se sobrepusesse ao ideal de revolução. Que isso já era algo contra o qual o Lenin lutava em vida. Né? Então, a gente está falando... É uma lógica capitalista, né? Essa coisa de você idealizar a persona, a pessoa parece que está acima do conhecimento, né? Já é uma lógica também que a gente fica jogando essa coisa do consumo, querer consumir aquilo e personificar as pessoas, né? A Rita, o Átila, quem quer que seja. Eu acho que existem dois processos aí envolvidos. Um que é pré-capitalista, né? O culto à personalidade, ele é uma coisa muito, muito forte da vivência humana, né? O Immanuel Kant, que é um filósofo do século XVIII, ele tem uma frase muito impactante que é o homem é o único bicho que precisa de um senhor, de um amo para sobreviver. E o Kant está tentando tensionar essa lógica. Acho que depois o Hegel também fala um pouco sobre isso na dialética do senhor e do escravo, que é essa ideia de que a gente busca, até estar emancipado, a gente fica buscando esse salvador, essa figura que vai nos apontar uma direção, nos dizer como, nos dizer o quê, nos dizer quando. E isso é muito perigoso, porque, de certa forma, isso desresponsabiliza o povo, né? Isso nos tira da posição de atividade do processo. Isso nos... Não fui eu que decidi, né? Eu só segui o que estavam falando. Exato, exato, exato. Sabe o que eu queria te perguntar sobre isso? Porque quando a gente estava falando, quando a gente gravou pro podcast, pro Biscoito Podcast, que é o podcast que eu tenho com o Guilherme Neves e com a Babu Carreira, eu fiquei pensando muito, né? Enquanto eu te ouvia no fone, assim, e eu ficava muito. Eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo emocionada. Eu não sei dizer, não sei um adjetivo bom para isso, assim. Porque tudo que a gente falava sobre os problemas atuais, sobre as questões de sexualidade, de gênero, de qualquer coisa, sempre tinha alguma literatura para citar. E você tem uma memória estrondosa, é uma coisa assustadora. Eu me sinto uma farsa perto de você, porque vira e mexe... Eu me sinto uma farsa todos os dias. Mas... Olha, eu me sinto uma farsa, porque tem várias coisas que você fala e que depois eu escuto, que eu tô escutando, que nem o próprio biscoito que eu vou escutar depois. Foi muito engraçado, que eu escutei e eu falei, mas eu sabia disso. Mas na hora, eu tava assim, eu não vou lembrar. Você não lembra. Mas eu queria falar, que a gente falasse um pouquinho sobre essa questão, assim, onde a gente errou? Porque se isso já estava escrito há tanto tempo na literatura, né? A gente vai pegar aí, cara, se a gente vai pensar, até a língua portuguesa, né? Até a literatura em português começou na Idade Média. Então, assim, e estão lá falando. Então, assim, onde a gente errou? Por que a gente
a gente não estava lendo, é isso que estava acontecendo, sabe? Eu sei que existe uma explicação teórica para isso, porque o que dá dinheiro não é isso exatamente, né? Porque ninguém quer cuidar de pobre, ninguém quer olhar para pobre, ninguém quer pensar no outro que Tem não tem mais, direito. tem mais, né? Ninguém tem interesse em emancipar o pobre. Porque a partir do momento que você ensina as pessoas é, como pensar e não o que pensar, você está dando início a um processo de pedagogia da autonomia, né? Uhum. Ensinar as pessoas a fazerem perguntas, ensinar as pessoas a lerem a sua realidade, e isso é fundamental, ensinar as pessoas que todo texto depende de um contexto, né? Todo texto é produzido em resposta, em relação e inserido em um contexto. Então, esses ensinamentos, eles desmontam lógicas de opressão, né? Mas aí, beleza. O que eu estou pensando quando você me fala, será que a gente chegou a ter esse referencial? Então, é muito importante que a gente coloque numa linha de que o que a gente entende como mundo ocidental, né, e as bases dessa nossa civilização estão sempre postas na Grécia Antiga, aqui eu estou falando, eu estou fazendo questão de frisar esse ponto, porque hoje, através da historiografia e dos estudos em África, a gente sabe que a relação que eles tinham com o conhecimento e com a difusão disso é muito diferente, né? A filosofia Ubuntu eu sou porque nós somos, né? Então, Uhum. pensar que esses conceitos estavam muito diferentes em outros lugares do mundo, né? Como eram os processos de conhecimento dos povos ameríndios e etc, etc, etc. Bom, mas o que eu estou tentando falar? Eu estou tentando falar que desde que as bases do nosso conhecimento, que se pretende ocidental, se pensando com um berço civilizatório na Grécia Antiga, desde que essas bases estão lançadas, a gente tem, por exemplo, o Liceu, né, que é a escola fundada pelo Aristóteles. E quando a gente pensa no Liceu, ele estava aberto apenas aos homens de uma determinada classe, de uma determinada idade, considerados cidadãos, né? Então, o que está acontecendo? Desde sempre, as pessoas têm o conhecimento ou a ciência de que instrução é perigoso para a hierarquia, né? Eu acredito também, por exemplo, o Marx e o Engels falam um pouco sobre isso, né? De que a sociedade de classes, ela começa a partir do momento que alguém descobriu alguma coisa e guardou para si. Então, se a gente faz um exercício imaginativo de pensar o homem da caverna, né, de pensar o homem pré-histórico, muito provavelmente esse homem que aprendeu a fazer o fogo e guardou para si se diferenciou dos outros homens. E a partir de agora, quando alguém precisasse de fogo, essa pessoa precisaria recorrer a ele, né? Então, essa provocação de conhecimento é uma provocação de saber, a partir do momento que o conhecimento se torna palpável, e aí vai para atrás de um muro, atrás de uma grade, ele começa a diferenciar as pessoas e a hierarquizar as vivências. Sobre isso, eu quero aqui deixar uma recomendação de leitura, que é um texto do Raymond Williams, para quem quiser depois pausar e ver como é que escreve o nome dele. O Raymond Williams tem um ensaio curto que a gente usa muito nos cursos de estudos de cultura, e é um escrito dele fantástico, fenomenal, chamado A Cultura é Ordinária. E aí o Raymond Williams vai fazer esse processo de remontar. As primeiras linhas do texto são exatamente isso. É você imaginar o livro que fica na igreja, que está no altar,
que está atrás de uma grade. E aí, como esse conhecimento, ele sempre sofre um processo de cerceamento, né? De, olha, ele vai existir atrás dos muros da universidade, ele vai existir atrás dessa grade, ele vai existir atrás dessa barreira, né? E ao criar essa barreira, você fortalece uma hierarquia. E sobre isso que você está falando, Tati, naquele nosso bate-papo do biscoito, eu sempre falar, tem um texto, tem um livro, tem um pensador, é porque eu sei que isso aqui não significa nada, né? Eu sei que daqui a alguns anos eu morri. E assim, o que eu acho, o que eu penso, nada disso importa, né? Eu não existo se eu não estiver em relação com o conhecimento que foi produzido até aqui. Então, importa muito pouco o que eu penso, o que eu acho, o que eu vejo, mas mesmo porque o que eu penso, o que eu acho, o que eu vejo está alicerçado no que eu pude construir até esse momento, né? Então, inclusive hoje de manhã, um seguidor me mandou uma reportagem, né, um texto jornalístico falando sobre uma praia na Índia para onde vão os navios do mundo que são desmontados, né? E aí eu comecei a ler o texto jornalístico, entre muitas aspas, e aí eu falei para esse meu seguidor, olha, eu comecei a ler, eu estou aqui, sei lá, no 7º parágrafo, e até agora eu não vi um segundo como visto em, a partir dos dados de... E eu falei, e me parece que isso aqui não é um texto jornalístico. Isso está beirando um ensaio, isso está beirando, sei lá, que gênero textual é esse. Uma ficção. E aí eu falei para esse rapaz o seguinte, ainda que seja uma crítica importante, é difícil considerá-la crítica porque ela não mostra onde está fundamentada, né? Então, era um texto falando, olha, existe um empobrecimento da população dessa região, uma superexploração do seu trabalho, só que aí o texto começa a incorrer nos absurdos de orientalismo, de falar, essas pessoas que são exóticas, essa cultura que é tão estranha, esse lugar que é tão... E esse é um ponto de vista muito perigoso, né? Porque ele reduz o outro a essa posição de outro, né? E aí eu sempre fomento nas pessoas essa vontade de ler de forma crítica, né? De não ler e falar, ok, Bíblia Sagrada, né? Chegou até mim a verdade, mas é ler como... Mas é ler como esse texto foi produzido em um contexto e ele dialoga, existe intertextualidade. E cadê as fontes? E cadê os fatos? Né? Porque senão a gente caminha para o WhatsApp, para a corrente de WhatsApp. E, inclusive, falando sobre isso, a gente já vai entrar na coisa do porquê a drag, por que você escolheu a Rita, como foi a criação da Rita, mas antes, bem rapidinho, eu queria que a gente falasse um pouco sobre a importância da linguagem para que esse processo seja possível, né? Para que esse conhecimento seja possível, porque tudo à nossa volta acaba sendo a linguagem, né? É claro que a gente tem um déficit muito grande, que é a língua e a linguagem, né? Que a gente costuma confundir muito na literatura e nas redes sociais e em todos os lugares. Eu vi uma entrevista sua que eu adorei, que você falando, é por isso que a gente briga tanto pro WhatsApp, né? Porque no WhatsApp não tem linguagem, né? Não tem cara, não tem cultura, não tem Tom de joinha. voz. Sabe? E aí eu queria que a gente comentasse um pouco a importância da linguagem. Porque a gente falou disso muito bem, você falou coisas lindas quando a gente gravou da última vez. E 2, porque eu fiz uma live nesse sábado com uma galera que é especialista em folclore. E aí eles me deram uma aula, assim, né, sobre o que é o folclore. Que folclore não é só o curupira e o saci pererê.
e que é tudo que a gente vive, que quando a gente faz um joinha para alguém, felizinho, isso já é folclore, porque tem a ver também com a nossa cultura, né? Tem a ver com a Sim, cultura sim. brasileira. E aí eu fiquei muito pensando. Inclusive, tem países onde o joinha significa o dedo do meio. Exato, outra coisa totalmente diferente. E pra gente, né? A gente tem tanta coisa. Quando a gente. As pessoas que já tiveram a oportunidade de sair do país para algum lugar, mesmo, sei lá, eu que só fui pra América Latina, eu olhava algumas coisas e falava, nossa, isso é tão latino, isso é tão. Eu me sentia, às vezes, pertencida em alguns momentos, e isso era também um folclore, né? Era um folclore latino-americano. E aí, só para concluir a pergunta, é porque uma pessoa que estava no chat falou que achava que o Monteiro Lobato tinha infantilizado o folclore. E aí eles falaram, mas tudo bem, que ótimo que ele infantilizou o folclore, porque graças a essa infantilização do folclore, que a gente conseguiu fazer com que a linguagem do folclore entrasse na casa brasileira. E aí eu fico pensando da importância e de como você, sobretudo, quando você tá de drag, quando você tá de Rita, você tá usando um monte de folclore a seu favor, né? Você tá colocando uma coisa, então assim, você tá usando uma linguagem a seu favor. E é por isso também, né? Além de vários elogios que eu poderia desprender aqui para você, mas isso também facilita você ser esse sucesso que você tá sendo, né? Porque você